Senhores, hoje é dia 15 de dezembro de 2024, um domingo. Mais uma semana começando e eu desejo aos senhores e aos seus familiares uma semana de paz, resiliência e muita fé. Porque só com muita fé para se conseguir viver no Brasil atual, governado pelo PT. O presidente Lula, felizmente, goza de boa saúde, graças ao excelente atendimento médico que nós, pagadores de impostos, proporcionamos compulsoriamente a ele. Porém, não teve a mesma sorte um homem aqui no Rio de Janeiro. Sim, um homem pereceu enquanto estava na fila de atendimento de uma UPA, na localidade conhecida como Cidade de Deus. E o estranho em nossa sociedade é que a grande massa dos pagadores de impostos idolatra a classe política, sustenta todos os privilégios da classe política e, ao mesmo tempo, recebe da classe política um serviço de péssima qualidade. Governadores, prefeitos, deputados, vereadores, ministros, toda a alta burocracia estatal, todos esses que têm grandes privilégios às nossas custas, simplesmente recusam-se a utilizar o SUS. E mostra-se mera fantasia o livro de fábulas de 1988, onde divulgam-se mentiras do tipo todos são iguais perante a lei, todos têm direito à saúde, e outras balelas que só servem para iludir os mais jovens ou aqueles que tiram vantagem do dinheiro público. E, claro, os senhores não presenciarão uma indignação coletiva em relação ao triste fim de um homem simples na fila de uma UPA, aqui na cidade do Rio de Janeiro, na Cidade de Deus. Afinal, uns são mais merecedores de direitos e atenção do que outros. E este homem que pereceu na fila do SUS, infelizmente, não nasceu de um útero poderoso política e economicamente. Porém, alguns indivíduos dão uma sorte inexplicável. E este é o caso da senhora Onélia Santana, esposa do ministro da Educação do governo Lula, senhor Camilo Santana. Ela está, agora, em dezembro de 2024, para ser nomeada conselheira do Tribunal de Contas do Ceará, com um salário vitalício de R$ 39 mil, mais um monte de auxílios, auxílio alimentação, auxílio aluguel, saúde e tudo mais que a imaginação possa sonhar e o povo possa pagar. E eu já fiz um vídeo aqui neste canal sobre outras nomeações envolvendo ministros do governo Lula e suas respectivas esposas. E eu torno a fazer a mesma pergunta que fiz antes. Qual qualidade única, ímpar, a senhora Onélia Santana, esposa do ministro da Educação Camilo Santana, tem que nenhum outro cearense tem? Por que, entre tantos cearenses, justamente a esposa do ministro Camilo Santana é a única com qualidades e capacidades suficientes para ocupar a função de conselheira do Tribunal de Contas do Ceará? Bem, eu deixo aos senhores, especialmente aos meus irmãos cearenses, a seguinte frase para reflexão: cada nação
tem o governante que merece. E, por fim, chegamos a 2 casos de aumento da intervenção do Estado em nossas vidas, que estão em curso nesta semana. A primeira é que avança na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, a proibição a nível nacional, a exemplo do que já se vê a nível estadual em São Paulo, de alunos levarem consigo aparelhos celulares para a sala de aula. E, para meu espanto, muitos deputados do PL, muita gente de direita, vem defendendo este projeto. A Revista Oeste, de direita, publicou um artigo do senhor Pedro Henrique Alves, onde ele faz uma forte defesa de tal proibição, tendo como base a própria experiência em sala de aula. Bem, senhores, há mais coisas na tal proibição do celular do que nós imaginamos. Para início de ponderação, quando os senhores viram, ao longo de suas vidas, o Estado brasileiro, os grupos de interesses que o compõem, preocupados com qualquer coisa que não seja tirar mais dinheiro do bolso do povo e controlar mais a vida do povo. E agora, não se trata de um momento de intenções diferentes. Tem um senhor de nome Wilker Leão, um advogado, que decidiu prestar o Enem para uma universidade pública, para o curso de História. Foi aprovado e, ultimamente, tem divulgado o conteúdo das aulas nas redes sociais. E o objetivo do senhor Wilker Leão, ao que me parece, é provar que existe uma doutrinação nas universidades públicas. E os tais vídeos são um show de horrores, tanto pela falta de decoro de alguns professores, quanto pela argumentação tosca de alguns alunos. É visível que existe uma demonização das ideologias ligadas à direita e uma promoção das ideologias ligadas à esquerda. E o senhor Wilker Leão trouxe a público qual é o destino de nossos impostos em determinada instituição de ensino superior. Vale lembrar a todos que, nos últimos anos, muitos estudantes trouxeram a público diversos atos espúrios de professores em sala de aula, graças a terem em mãos um aparelho celular. Mas, senhores, então, qual é realmente a questão? A questão é simples. Ao longo dos anos, o poder sobre os filhos tem sido transferido dos pais para o Estado. A maioria dos indivíduos que assiste a este canal tem a mesma idade que eu ou mais. São pessoas que viveram em uma época onde as determinações dos pais deveriam ser cumpridas, obedecidas e não questionadas. Os professores tinham autoridade sobre os alunos, poder de punição. Eu não estou falando aqui de punição física. Hoje, porém, qual o real poder que os pais têm sobre seus filhos? Qual o real poder que o professor tem sobre um jovem? Ora, os pais simplesmente não conseguem mais dizer para seus filhos: não usem celular durante as aulas. E se dizem, não são obedecidos. Os professores não têm mais um poder real sobre os alunos, para que possam fazer valer um certo ordenamento em sala de aula, a disciplina. Senhores, uma das maiores responsabilidades que existe é a paternidade e a maternidade. Ser responsável por outra vida é algo muito sério. E se aqueles que tornam-se pais ainda não alcançaram a maturidade necessária, como irão criar e educar os próprios filhos? Logo, muitos tornam-se papai e mamãe sem ter os meios necessários para educar os filhos,
para suprir as necessidades financeiras dos filhos. E, no fim de tudo, a conta pela irresponsabilidade de muitos recai sobre alguns poucos. E então o Estado, entenda-se, nós que pagamos os impostos, passa a ser o responsável por dar a tais crianças os chamados auxílios, que vão desde o absorvente até o Bolsa Família. E agora nós estamos chegando ao cúmulo de ter de pagar, é o pé de meia, para um aluno, para que ele sinta-se estimulado a estudar. Enquanto esse aluno deveria ter em mente que ir para a escola é uma bênção e não ter de receber dinheiro para se sentir estimulado a estudar. Por favor. E se ao menos o dinheiro dos impostos fosse bem utilizado e chegasse ao seu destino previsto, reclamaria-se somente sobre o mérito de alguém ter uma obrigação com outro indivíduo que desconhece e que foi fruto da inconsequência de um casal. Mas basta que olhe-se as notícias dos últimos 30 anos para que se perceba o quanto de desvios de dinheiro público destinado à educação ocorreram. Senhores, o problema não é o fato de as crianças estarem em salas de aula precárias e muitas vezes muito quentes. O problema não é o fato de os estudantes beberem uma água nos bebedouros das escolas, que muitas vezes é imprópria para o consumo. O problema não é o desvio de dinheiro público. O problema todo é o celular. Tanto que nós temos hoje uma lei para proibir o celular na mão dos estudantes em sala de aula. Mas não me mostrem aonde tem uma mesma lei que obrigue as escolas públicas a não ter aquela água de cisterna para os alunos beberem, que não é tratado, não é limpo, não é nada. Misteriosamente isso não tem. E caso alguém deseje fazer isso, pesquisem o projeto Climatizar, do estado do Rio de Janeiro, que começou na década de 1990. Perpassou o governo Sérgio Cabral, Pezão. Pesquisem, e aí os senhores vão entender a indignação de um carioca adotado, né? Com o cenário político e com a educação pública. A descrença. E como era a educação pública antes da proliferação do celular? Era excelente, né? Percebam, senhores, que cada vez mais, aos pouquinhos, estamos dando mais poder ao Estado sobre nossas famílias. E eu deixo para os senhores uma frase de um homem chamado Robert Ley. Vai aparecer na tela. Pesquisem quem foi Robert Ley. L-E-Y. É dele a seguinte frase: pegamos a criança no berço e só largamos o homem no túmulo. Vou repetir. Robert Ley, a frase que ele disse, que é muito conhecida: pegamos a criança no berço e só largamos o homem no túmulo. Vejam de quem se trata e irão entender minha constante preocupação com quem deseja dar mais poder ao Estado. E a segunda intervenção maluca do Estado na vida dos indivíduos tem a ver com o PL 3573 de 2021. Pois bem, nossos excelentíssimos mandatários decidiram criar uma multa de R$ 88 para quem, enquanto estiver dirigindo, disser palavras obscenas ou fizer gestos obscenos para outros motoristas. Senhores, qual a viabilidade de aplicação desta lei? Como se provará o que realmente aconteceu? E o principal, será que existe a possibilidade de algum servidor público relacionado à fiscalização do trânsito se aborrecido com algum motorista,
usar tal lei como forma de vingança, basta que lembremos da famosa lei do desacato à autoridade. Se o senhor questiona um servidor público, mesmo ele estando errado, o senhor responde por desacato à autoridade. A internet está recheada de vídeos que provam isto. Até porque o servidor público está protegido com a égide da estabilidade e de um longo processo administrativo quando flagrado cometendo atos espúrios. A estabilidade do servidor público, uma maravilha do Brasil. E é uma mania do brasileiro, quando se vê diante de um problema, dizer a famosa frase: alguém precisa criar uma lei para resolver isso. Sim, infelizmente, ainda temos muitos brasileiros que acreditam em leis, que acreditam no PT, nas ideias da esquerda e nas promessas do presidente Lula, né? A picanha e tudo mais. E é estranho essa necessidade que o brasileiro tem de idolatrar. É uma necessidade, ele quer idolatrar. Isso é muito estranho. Bem, se alguém ainda estiver aqui assistindo a este vídeo, eu agradeço muito. Desejo aos senhores e seus familiares uma excelente semana. E aos mais jovens, repito o que sempre digo: honrem seus pais. Muito obrigado.